Olá, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Nós temos aqui mais uma palavra da parte de Deus. Eu peço a você para ficar até o final desse vídeo, curtir, compartilhar, se inscreve no canal, deixa seu comentário que eu quero saber como essa palavra tem edificado a sua vida, tem te abençoado, porque essa palavra não é minha. Todos os vídeos aqui desse canal não vêm da Kelly, vêm do Senhor. E nós vamos falar sobre o segredo dos vencedores. Nós vamos iniciar hoje uma série de reflexões onde nós vamos falar sobre a vida de homens e de uma mulher de Deus que foram vencedores e têm muito a nos ensinar. Hoje nós vamos falar sobre Davi e nós vamos ler 1 Samuel 16, o verso 18, que diz assim: Um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Aqui era um oficial do rei falando para Saul e ele estava falando de Davi, né? Ele estava falando aqui porque estavam procurando alguém que soubesse tocar, alguém que pudesse estar diante do rei. Então o oficial conhecia Davi e indicou Davi. Quem era Davi? Davi era filho de Jessé, ele era de uma família de 8 irmãos e Jessé, né, seu pai, eles eram da tribo de Judá e os seus irmãos eram guerreiros, ele também se tornou um guerreiro valente, um guerreiro corajoso, era um instrumentista, ele tocava harpa, mas no início de sua caminhada ele era pastor de ovelhas, ele havia sido ungido rei de Israel, o profeta, né, foi até a casa deles para ungí-lo rei, porque Deus havia falado que o tempo de Saul iria terminar e que Saul não ia deixar descendentes ao trono. Deus já tinha escolhido um outro rei e esse futuro rei era Davi. Era um rapaz humilde, corajoso, valente, um rapaz de Deus, um homem realmente que tinha sua vida pautada nos preceitos do Senhor. E ele foi ungido rei, mas ele passou por um longo tempo de um processo, né? Ele esteve ali diante de Saul tocando, mas em um determinado momento Saul se acendeu em inveja por conta do sucesso de Davi. Ele viu Davi prosperando, ele viu Davi crescendo, sendo abençoado. Davi era alegre, era feliz, não tinha fama, não tinha sucesso, mas ele era alegre, ele era feliz e isso, entre outras coisas, começou a acender a uma inveja no coração de Saul e por conta disso Saul começou a perseguir Davi. E Davi era muito amigo de Jonatas, o filho de Saul. Jonatas o alertou disso e Davi então, ele foge mesmo. Ele chega aí a viver em terreno inimigo, num território inimigo, para poder escapar de Saul. E isso não foram por poucos anos, foi um bom tempo que Davi ficou nesse processo de fuga, né, fugindo. E Davi ele teve a oportunidade de matar Saul junto com seus homens, mas Davi, ele não fez isso por lealdade ao rei e por fidelidade a Deus. Ele sabia que Saul era ungido do Senhor e que ninguém deveria tocar no ungido do Senhor. Então, por isso, ele não tocou na vida de Saul. E também por lealdade, porque Saul, apesar de agir daquela forma com ele, ele era rei. Então, ele soube bem separar essas coisas, essas questões, as questões pessoais, das questões políticas e das questões divinas também, da vontade de Deus. Ele soube separar muito bem. Davi foi um homem sábio, um homem que buscava Deus em tudo. Se nós formos olhar nos salmos, vários salmos da Bíblia foram escritos por Davi. Em alguns momentos Davi estava triste, Davi estava clamando pelo socorro do Senhor contra os seus inimigos. Ele dizia: ó Senhor, salva-me dos meus inimigos que querem matar-me sem causa. Em alguns salmos ele escreve assim. Outros salmos são salmos alegres, salmos de louvor, e outros salmos são salmos de gratidão, quando ele escapou de seus inimigos. Então vale a pena ler os salmos e refletir, conhecer a história de cada salmo para você entender, principalmente os salmos de Davi. Davi foi esse homem, um homem leal, um homem sábio, um homem dependente de Deus e um adorador fiel. Davi, ele venceu várias guerras, ele enfrentou, depois que ele foi ungido rei,
ninguém conhecia Davi, porque ele era pastor de ovelhas. E ele foi ungido rei lá na casa dele, pai dele, Jessé, e Deus permitiu uma situação muito inusitada, que Davi enfrentasse o gigante Golias. Ele enfrentou o gigante com os recursos que ele tinha. Não foi com armadura, nem com armamento do exército oficial. Não foi. Ele enfrentou o gigante com uma funda e algumas pedrinhas. Atirou na cabeça do gigante, o gigante caiu, depois ele corajosamente vai lá com a própria lança do gigante, ele decepa a cabeça de Golias. A partir daquele momento, Deus permitiu que aquela situação fosse para que Davi ficasse conhecido pelo povo. Então Deus começou a mostrar para o povo quem era Davi, aquele servo fiel, aquele servo leal, um adorador. E Deus mostrou como ele era valente, um guerreiro poderoso, um guerreiro que era realmente um homem dependente de Deus e que venceu vários inimigos e se tornou um homem temido por outras nações. E o que a gente aprende então com a vida desse vencedor? Não é? Que Davi ele passou pelo processo, depois de muito tempo, ele não tocou na vida de Saul, ele esperou o momento certo de ocupar o trono. E quando Deus tirou a vida de Saul, que foi de uma forma trágica, porque Saul ele foi infiel a Deus e a sua palavra. E Deus tirou a vida de Saul, e só então Deus permitiu que Davi tomasse o trono, Davi tomasse posse ali do trono e se tornasse de fato o rei. E o que a gente pode aprender, meus queridos, minhas queridas, com a vida de Davi? Olha, Davi, ele suportou o processo. Ele acreditou. Quando o profeta foi até a casa dele e ungiu o rei, ele acreditou nas palavras do profeta como sendo realmente palavras do Senhor, que Deus o havia escolhido, que ele seria o rei de Israel. Ele teve fé, ele acreditou na promessa de Deus sobre a vida dele. Ele sabia no Deus que ele cria e ele sabia que Deus não ia voltar atrás com sua palavra. Ele sabia, ele era temente a Deus e Deus de fato lá, depois de um tempo Deus cumpriu. E ele sabia que mesmo que ele tivesse que passar por um processo, o Senhor estaria passando junto com ele. Ele passou por um processo longo, um processo doloroso, que ele teve até de fugir, mas ele sabia que nos momentos que ele estava longe de sua família, fugindo do rei Saul, Deus estaria com ele. De fato, Deus fez companhia para ele. Deus montou guarda para proteger ele, digamos, guardas mesmo espiritual, para proteger Davi. Davi passou por muitas dificuldades, em momento de fome, Deus providenciou alimento para Davi. Então, Davi, ele suportou o momento, ele acreditou na promessa de Deus, ele descansou na promessa do Senhor, ele não se apavorou, ele não murmurou, ele foi fiel ao Senhor em todos os momentos. E o que a gente pode aprender com isso aí? Que seja qual for o processo que você estiver passando, lembre-se da vida de Davi. Davi, ele suportou o processo, mas ele não suportou sozinho, ele suportou com a ajuda de Deus. Deus te ajuda também, Deus está com você também. Deus te fortalece, Deus te anima, Deus te encoraja, Deus te dá estratégia como deu para Davi, para vencer seus inimigos. Deus vai te dar estratégia para você vencer situações difíceis, para você tomar decisões difíceis, para você enfrentar desafios que você talvez nem imagina que vai enfrentar, para você ter a sua vida salva, abençoada, plena. E Deus, confie no Senhor, faça como Davi fez. Davi confiou na promessa que Deus havia feito, e mesmo que depois passou aparentemente tantos anos, mas Davi viu a promessa cumprir. Confie no Senhor também, porque se ele fez promessa na sua vida, ele é fiel para cumprir as promessas dele na sua vida. Você está entendendo? Ele é fiel, ele é justo. Nenhuma das boas palavras caiu ou cairá por terra. Portanto, creia que Deus é fiel para cumprir na sua vida. Continue adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. Continue sendo fiel ao Senhor, vale a pena. Não desanime, não murmure, não pare. Trabalhe, busque a Deus, confie. Deus está no controle da sua vida. Vale a pena ser fiel a esse Deus que é fiel, maravilhoso, poderoso. Ele está cuidando de você e ele te escolheu para ser um vencedor, e para isso ele te capacita. Portanto, persista, persevere e prossiga para você ter a sua vitória. Eu quero orar por você. Deus Santo, forte e poderoso, louvado seja o teu nome pela vida dessa pessoa que está me ouvindo até agora. Abençoa a vida dela, de sua família, dá paz no coração dela, dentro da casa dela, supra as necessidades dela.
passa com teu poder sobre o corpo dela, curando das doenças. Deus, e o principal, se ela ainda não recebeu Jesus, que ela receba o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha, o principal para você ser um vencedor e uma vencedora é você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não se esqueça disso, viu? É o primeiro degrau a se subir na nossa vida espiritual. Deus te abençoe e um grande abraço.